Imagine que tudo que te causou dor, sofrimento, humilhação, fosse não apenas aceito, mas amado pelos outros. Não como uma forma de masoquismo, mas como uma forma de viver com maior liberdade, mais paz ou mais poder. E o estoicismo ele tem um nome para isso: amor fati, que seria o amor ao nosso destino. Não apenas tolerar o que acontece, mas abraçar todas essas coisas. Acreditar que tudo é simplesmente matéria-prima. O Nietzsche, ele dizia: a fórmula para a grandeza seria o amor fati. Que nada seja diferente, nem no passado, nem no presente, nem no futuro. Parece loucura, né? Mas fica comigo nesse vídeo que eu quero tentar te explicar por que esse método amor fati, ele pode transformar como você lida com a sua vida e com o sofrimento que você tá passando. O amor fati, ele vem do latim e significa literalmente amar o destino. Os estoicos acreditavam que lutar contra o nosso destino de vida era inútil, porque a realidade nunca perde. O Epiteto dizia pra gente não buscar os acontecimentos da forma que a gente quer que eles aconteçam. Deseja simplesmente que eles aconteçam como precisam acontecer, e assim você será feliz. E o Marco Aurélio dizia uma coisa muito parecida, que é a gente aceitar tudo que a natureza está proporcionando. Mas o amor fati, ele vai além da aceitação. É muito mais do que não reclamar simplesmente. É olhar pra vida como se fosse um tapete. Como cada ponto, mesmo os que doem na nossa vida, fazem parte dela. Tem um propósito estarem ali. É importante a gente entender que o amor fati não é um conformismo. Você não ama a dor porque ela é boa. Você ama a dor porque ela pode ser útil em outro momento da sua vida. Não se trata de dizer da situação foi melhor assim. Mas sim a gente entender, já que isso aconteceu, como eu posso aproveitar dessa situação, como isso pode ser útil pra mim no futuro, ter essa experiência. É como um artista que pega um erro num quadro e transforma isso na beleza dele. Isso é amor fati, é a alquimia emocional das pessoas. Pensa nas pessoas que perderam tudo e usam isso como um impulso na vida delas. Gente que foi traída, falida, doente e saiu dessa situação ainda mais forte. Essas pessoas viveram esse amor fati que o estoicismo fala, sem mesmo saber dele. Não quer dizer que foi fácil, mas quer dizer que decidiram transformar dor em poder, perda em sabedoria ou fracasso em uma base sólida. O sofrimento ele foi inevitável para essas pessoas também. O significado disso foi uma escolha delas. Como a gente pode praticar o amor fati, então, em 5 pequenos passos? O primeiro seria aceitar imediatamente a realidade sua. Para de resistir aos fatos, eles já são fatos, você não precisa aceitar eles, só aprenda a conviver com eles. No segundo ponto, você se pergunta para que isso serve, por que isso está acontecendo? Nem toda dor traz uma lição automática e na hora que a gente quer, mas toda dor a gente pode buscar um propósito dela. Treina sua mente para encontrar utilidade nessas dores. A terceira etapa seria tirar o nosso ego dessa equação. Grande parte da nossa raiva como destino, elas vêm do nosso ego ferido. Por que comigo, as pessoas se perguntam, né? Mas por que a gente não troca esse por que comigo pela frase por que não comigo? Por que você não tá numa situação extrema? Por que você não tá falido? Por que você não tá vivendo na rua, por exemplo? O quarto ponto seria você reescrever a sua narrativa de vida. Você é a história que você conta a si mesmo. Que tal mudar a versão dessa história? De vítima pro criador dela. E no quinto ponto é haja com integridade mesmo se você estiver ferido. Amar o destino é a gente agir independente se você acha que aquilo ali não é justo com você. Porque a sua virtude ela não depende do que o mundo faz com você, mas do que você faz com as coisas do mundo. No mundo que ensina a gente a reclamar, a falar mal dos outros, apontar os culpados, amar esse nosso destino é sim uma rebelião. Você perde o emprego, ame o destino. Seu relacionamento termina, ame o destino. Um plano grande seu dá errado, ame esse destino. Isso aconteceu. Agora, como eu posso lidar com isso? Você treina sua mente, para de resistir e começa a criar as suas próximas situações. Imagina a sua energia quando você para de lutar contra o inevitável e começa a cooperar com ele. O amor fati, então, ele não é aceitar abusos, ele não é romantizar as injustiças que podem acontecer. É tomar o fato de que simplesmente aquilo aconteceu e você poder tirar proveito da melhor forma possível, independente do que tiver acontecido. É usar o destino como matéria-prima, não como sentença de alguma coisa. Você ainda pode mudar o destino, você ainda pode mudar o futuro, você ainda pode crescer. Mas a revolta sobre isso, ela é cega. E aceitar tudo isso simplesmente ilumina o nosso caminho. Não tem nada que aconteça com você que não seja pra você. Não deseje que fosse diferente. Deseje fazer algo com o que é aquilo ali. Não é o que acontece, é o que você faz com o que acontece.
Escreva essas frases, coloca no espelho, coloca na tela do teu celular aí, mas lembre delas diariamente. Então lembra que você pode passar a sua vida inteira se martirizando por coisas que aconteceram há anos atrás. Ou pode usar cada ferida como um tijolo para crescer. Você não é simplesmente definido pelo que aconteceu, mas como você vai usar a situação para crescer. O mundo, ele não vai parar de ser duro, mas você pode parar de ser frágil. O amor fati, então, ele não é sobre ser passivo, é sobre ter a coragem. A coragem da gente não desperdiçar nenhuma parte da nossa jornada. Então compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se essa ideia te fez entender alguma coisa, pelo menos comenta alguma coisa aqui embaixo. Essa semana a gente vai continuar falando sobre vários pontos do estoicismo. Então se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo amanhã.